A pandemia da Covid-19 atingiu em cheio bares e restaurantes de São Paulo. Segundo dados da Junta Comercial, de março de 2020 até abril de 2021, 9.676 bares e restaurantes foram fechados em todo o estado, sendo 2.971 só na capital paulista. Um que pagou caro pela fuga do seu público frequentador assíduo foi o restaurante Itamaraty, um dos símbolos mais tradicionais dos estabelecimentos queridos da cidade. Durante 80 anos, o Itamaraty, no número 270 da Rua José Bonifácio, foi palco em suas mesas de discussões acaloradas de advogados, promotores, juízes, professores, estudantes, intelectuais, presidentes, governadores e artistas. Regadas a boa bebida e saborosos quitutes, as discussões traçavam os destinos do país. Do golpe do Estado Novo ao final da Segunda Guerra, da ditadura militar ao AI-5, das diretas já à Constituição de 1988 e à Nova República. Nada escapava, da Operação Lava Jato às eleições da OAB a cada 3 anos. No 11 de agosto, dia do advogado e do pendura, os estudantes reinavam, comiam, bebiam e, como pagamento, deixavam apenas os agradecimentos dos formandos pela Faculdade de Direito da USP. Havia quem chegasse para o almoço e ficasse para o jantar. Todos tinham um caso para contar e uma causa a defender, ou meramente se divertir. A exemplo da inspiração do ambiente das históricas discussões, o cardápio era variado e democrático. Havia quem preferisse filé com agrião, acompanhado pelo vinho tinto italiano Corvo. Outros não abriam mão de um filé com brócolis, acompanhado de uma boa cachaça colonial para quebrar o gelo de um chopp tirado na hora. Virado a paulista ou omelete de queijo também concorriam na preferência. Mas havia uma unanimidade. Os tradicionais bolinhos de bacalhau e empadas de palmito, acompanhadas por um chopinho gelado. O Itamaraty, que sobreviveu a tantas mudanças ocorridas na história de São Paulo e do Brasil, não resistiu aos tempos atuais de tanta adversidade. Mas como brasileiro não desiste nunca, quem sabe ainda não tenha sido esta a última saideira. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Seu Gervásio, o doutor José aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio, pode ler, seu Gervásio. Querida Marli Avanzo, seja muito bem-vinda ao Horário Nobre. Eu é que agradeço. Prazer imenso estar com vocês e poder falar um pouco do Itamaraty. Maravilha. Eu não sei se posso dizer que a economista Marli é uma restaurateur, não é? Que tem essa experiência de vida dentro de restaurantes e esse conhecimento profundo nesse setor, nessa atividade. Mas nós vamos chegar nesse ponto na nossa conversa, no nosso diálogo. Antes de chegarmos nesse ponto, eu gostaria muito de saber de onde você vem, sua família, qual é a tua história de vida, de chegada nesta existência. Ok. Bom, eu vim de uma família humilde do interior de São Paulo, cidade de Mendonça, que fica a 50 quilômetros de São José do Rio Preto, e a 500 de São Paulo. Meus pais vieram, eu sou filha única, meus pais vieram para São Paulo quando eu tinha 3 anos, então eu praticamente fui criada aqui. A minha vida acadêmica, eu fiz ciências econômicas, depois eu fui trabalhar no mercado financeiro, em instituições financeiras, depois fui para o mercado trabalhar como gerente administrativa e financeira, e foi
neste momento, trabalhando numa empresa privada, é que eu aprendi muita coisa de administração que eu pude aplicar no restaurante. Porque até então, restaurante para mim era simples, era para eu ir comer, né, passar os momentos agradáveis e nada mais. Mas, enfim, casei com o dono do restaurante, né? E foi por isso que eu acabei me envolvendo. Ou seja, eu casei, tive filhos, tenho 3 filhos, tenho 2 que são gêmeos, né? Hoje estão com 27 anos. E, na ocasião, eu tive que dar um tempo para ficar com eles. E foi nesse ínterim, nesse tempo, é que eu comecei a participar mais da vida do restaurante, né? Você sai da faculdade ou durante a faculdade você já começa a ter essa relação com o restaurante, ou você tem outras experiências e você só tem relação com o restaurante quando você conhece o seu marido? Exatamente isso. Eu saí da faculdade, fui direto trabalhar em bancos, né? Meu último emprego foi no Banco Safra, fui gerente lá há alguns anos, e depois fui para uma empresa, né, da iniciativa privada, onde realmente eu tive o prazer de desenvolver, junto com outros profissionais, a organização de áreas, né, como cobrança, toda a parte de fluxo de caixa, enfim, administração de forma geral. E é lá que eu aprendi, nesses anos todos, porque um restaurante, Marcelo, ele nada mais é, muita gente se confunde e diz, eu sei cozinhar, que não é o meu caso, eu sei cozinhar, vou abrir um restaurante, porque é um hobby e pensa que vai ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. O restaurante é uma empresa, só que em miniatura. E nela você tem todas as áreas. Você tem a área comercial, você tem a área de produção, você tem RH, você tem marketing, você tem tudo, só que em miniatura. E se você não tiver bem azeitado, ou seja, de olho, com foco, com controle nisso tudo, você acaba fechando, porque as despesas são altas, e mesmo essa parte de RH, se você não tiver tudo muito bem certo com as leis, você acaba tendo dificuldades. Conheço muitos que acabaram se perdendo nisso, e aí aquele sonho do cozinhar acaba se perdendo. Nós vamos falar sobre isso. Okay. Mas me diz uma coisa, então você, do Banco Safra, era gerente, você chega ao Roma ou ao Itamaraty? Não, depois eu vou para uma empresa, ainda trabalhando nessa empresa, eu caso com o José, que é um dos sócios do Itamaraty do Roma. José Jesus de Souza. É o próprio. Então, você o conhece, casa com ele, e ele já era proprietário de restaurantes. Há muito. Porque o José, ele comprou, ele e mais os sócios, eles são com 3 sócios. Então, vamos lá, para poder ficar claro. Por favor. José, o Oscar, que é irmão do José, e o senhor Adriano, que é um amigo. Eles são sócios há só 60 anos. Eu imagino que em São Paulo deva ser a sociedade mais antiga, porque é difícil, né, durar tanto tempo. E, num determinado momento, é que entram 3 figuras para representar essas 3 pessoas, que depois eu vou te explicar melhor. Eu, no caso, representando o José, o Maurício, então, meu sobrinho, também formado em economia, representando o senhor Oscar, e a Cristina representando o senhor Adriano, que é nutricionista. Quando eu percebi a dificuldade do Roma nas áreas em que eu comentei, Restaurante Roma, Rua Maranhão, Higienópolis, São Paulo. Exatamente, Rua Maranhão, exatamente. Está claro para quem está nos assistindo. Porque existem vários Romas, né? Não, Roma de Higienópolis, que também tem mais de 60 anos. São todas, as casas são históricas, né? O Roma tem mais de quanto? De 60 anos. Já está para fazer 70 anos. Puxa vida. Então, nós compramos do fundador a casa, né? No caso, o meu marido, foi oferecido a ele, quando eu tinha mais ou menos uns 30 e poucos anos, foi quando ele adquiriu também o Roma. Ele já era dono do Itamaraty. Então, e essas 3 pessoas, eu, Maurício e Cristina,
nos unimos para levantar o Roma, para fazer as mudanças que precisavam ser feitas. E estamos há 15 anos juntos fazendo isso. O Roma, graças a Deus, está bem, está controlado. Claro que o momento, a situação para o nosso ramo está muito complicada, né? Acho que foi um dos que mais perderam. Pra você ter uma ideia, eu até peguei estatística com a Abrazel, mais de 1 milhão de postos de serviços foram perdidos. Puxa. Em um ano. É muita coisa, né? Eu mesma aqui tive que fazer algumas reestruturações, como fiz também no Itamaraty. E mais de 350 mil estabelecimentos fecharam. Puxa. É muita coisa, é muita coisa. Bom, mas enfim, nós nos unimos. Por conta da pandemia, né? Nós precisamos deixar claro no nosso programa, não é? Do coronavírus. Sim, então são 80 anos de Itamaraty. Nossa. Então, só para eu deixar claro uma situação. Eu e os demais, né, no caso, representantes dos outros sócios, que é a Cristina e o Maurício, entramos para ajudar o Itamaraty até fazer essa reestruturação que ele necessitava apenas 2 anos. Então, eu conheço mais agora, que eu participei, foi desse término, né? Desse período da pandemia e do término, porque até então quem administrava eram esses dois sócios. A gente meio que olhava de lado, mas respeitava o jeito que eles queriam administrar. Mas conheço parte da história, porque eu estou casada há 30 anos, e nesses 30 anos de bastidor a gente aprendeu alguma coisa e ouviu muita coisa, né? Então, mas voltando, o Itamaraty, primeiro, dá até orgulho, eu gostaria muito de ter participado antes, né? Porque é uma família, os nossos clientes são uma família. E depois a gente vai ter a oportunidade de falar do Dia do Pendura, o que isso representou o ano passado para mim, e é com muita tristeza que hoje aquele local, aquele espaço físico não existe mais, né? Porque nós tivemos que, infelizmente, devolver. Do Itamaraty, para quem está assistindo, aonde fica o Itamaraty e qual a relação dele? Tá. Ele fica na Rua José Bonifácio, número 270, no centro, bem quase em frente, né, ao lado de São Francisco, quase que uma extensão da Faculdade de Direito, né, da São Francisco. E quem frequentava, o nosso cliente principal, sem dúvida, eram os alunos, que até então alunos e que depois se transformaram em grandes advogados, grandes juízes. Haja vista, doutor Marcelo. Eu vou aproveitar essa deixa e vou lhe contar que eu conheci o Itamaraty com o meu pai. A primeira vez que eu fui ao Itamaraty, eu ainda jovem, adolescente, fui almoçar com meu pai no Itamaraty. Foi a primeira vez que eu entrei e conheci o Itamaraty e fiquei alucinado com tudo aquilo, com aquele ambiente, com aquele momento, né? Junto ao meu pai. Então, eu tenho uma relação de vida também com o Itamaraty. Vamos falar de alguns grandes nomes que passaram por lá. Me perdoe se eu esquecer outros, porque são vários, né? Mas Dr. Eros Grau, o Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Eduardo Suplicy, Valdir Troncoso Pérez, Ademar de Barros, Faria Lima, Delfim Neto, que, inclusive, uma graça, ele também é nosso cliente aqui no Roma, Geraldo Alckmin, Almino Afonso, Oscar Niemeyer, e aí vai. Então, são vários, né? Deputado Freitas Nobre, meu pai. Claro. Aluno da São Francisco, que foi. Pois é. Falecido Jânio Quadros foi prefeito de São Paulo em 85. Aí, quando dava umas 3h30 da tarde, 3, 4 horas da tarde, aí chegava e falava: Miranda, minha mesa. Eu falei: tá bom. Aí você me traz a de sempre. Era uma pinga colonial que ele gostava de tomar. Aí depois pedia um choppinho e pedia um filé mignon grelhado com brócolis, alho e uma saladinha juliana. Esse era o prato predileto dele. E a sobremesa, um pudim, um fran. Pedia um pudim de sobremesa. E o que a gente percebe é que lá foram travadas muitos diálogos, muitas conversas que acabaram definindo parte do que é a história do nosso Brasil hoje, né? Tamanha importância dessas pessoas que frequentavam. Pai, tem uma mesa cativa aqui dentro, que era em 20 pessoas, que sentavam o doutor Domingos no mármore,
doutor Gil Costa Carvalho, o doutor Murilo. Aí o Luiz Guimarães chegava. Quando o doutor Luiz chegava, o doutor Domingos Marques pedia licença para ele e falava: Miranda, uma mesa para 2 pessoas, papo reservado. Eu falei: tudo bem. Aí eles iam, sentavam na mesa, aí os outros advogados, eu estava dizendo: Miranda, a gente não pode chegar perto, que ali é papo de gente grande. Porque eram almoços assim longos, com vários participantes. Um local onde você até não encontra mais em São Paulo, porque é tudo muito rápido, né? Aquela comida rápida, tudo. Você não tem onde sentar e conversar. E o Itamaraty tinha essa característica, né? E detalhe, com funcionários antiquíssimos. Era o que eu ia falar agora. Eu ia falar sobre os garçons de vocês lá do Itamaraty. Não é? São pessoas que viraram amigas dos clientes. Né? Pessoas que ajudavam os clientes enquanto estudantes, depois foram ajudados quando esses estudantes viraram grandes advogados. E eu queria lhe perguntar, como é que vocês formaram esses garçons? Como é que vocês chegaram a essa situação onde os garçons têm essa relação com a clientela? Né? Como é a formação de um garçom de vocês, do Itamaraty, do Roma? Olha, você não vai acreditar, Marcelo, mas eles entravam jovens e só saíam quando morriam. Puxa. Ou se aposentavam. Então, toda uma característica de antigamente, né, que era o bom atendimento, de sim, senhor, de saber o nome. 3 de março de 80, eu cheguei no Itamaraty, umas 2h30 da tarde, para procurar um emprego. Aí cheguei, o senhor Adriano perguntou para mim: o que você vende? Eu falei assim: não, eu estou procurando emprego. Ele falou: como garçom? Eu falei: como garçom. Ele falou: então você dá uma olhada para o salão, vê os seus colegas. Cheguei lá, o pessoal tudo cabelo cortado e meu cabelo comprido. Aí ele falou assim: e se você cortar o cabelo, se não der certo? Eu falei: pelo contrário, eu vou ficar muito feliz com o senhor, você me deu uma chance. Quando entrava alguém para substituir, já era meio que treinado pelos demais, porque já existia uma cultura. Então, não existia uma sala de aula em que nós falávamos: olha, você vai trabalhar dessa forma ou daquela. Não, porque eles realmente saíam de lá, ou quando se aposentavam, ou quando morriam. Isso é raríssimo, né? Porque há uma troca muito, nesse setor de mão de obra muito constante. Então, não existe uma técnica, é simplesmente uma continuidade de um trabalho que antigamente era levado em conta, né, de saber, de conhecer, de ter uma proximidade. E também, vou te dizer, os clientes também ajudam muito. Eu sinto uma diferença muito grande, não sei se é o carinho que vocês têm pela casa, é como se fosse uma família, é diferente, não é um local comercial, é uma família. Vocês entram e a gente sente isso. E isso é uma extensão dos funcionários, que também sentem a mesma coisa. Verdade. Eles conhecem o gosto de cada um, se é mal passado, se não é, o que ele quer comer naquele dia. É incrível isso. Isso é incrível. É verdade. O que bebe já traz sem pedir. Já. Os bolinhos de bacalhau maravilhosos. Já sabia quem gostava, quem não gostava. As empadinhas de palmito, pelo Raimundo, né? Raimundo Gão, bolinho de bacalhau. E eles, a empadinha de palmito, tinha uma azeitona dentro. O Sérgio Tabajara tinha uma mesa de 20 pessoas, ele é muito gozador e falou assim: Miranda, preciso tirar essa azeitona dessa empadinha, porque vai quebrar o dente do cliente. Eu falo: não, vai tirar, e acabamos tirando a azeitona da empadinha de palmito, mas a empadinha de palmito continua um especial, os clientes adoram a empadinha de palmito. Com relação à empadinha, né? Todo mundo diz empadinha de palmito, por que só palmito? Muito interessante, porque o movimento, né, o happy hour de vocês lá era sempre muito famoso e normalmente o que se levava à mesa, além do chopp, era o bolinho de bacalhau e as empadas. Ora era de palmito, ora era de frango, ora era de camarão. Só que naquela muvuca de tanta gente, acabava trocando o que era palmito pelo de bacalhau e dava um rolo danado. E aí, então, vocês unificaram. Não queremos mais outro sabor. Todo mundo concorda, ninguém é alérgico à empada de palmito, então ficou só palmito. Então, é o bolinho de bacalhau e a empada de palmito. Interessante, né? E esse quadro que está atrás de você, Sim. ele
um dos quadros que ficava no Itamaraty, na parede. Exatamente. Um pouco desse quadro para nós. Como é que vocês colocaram ele lá? De onde ele veio? Como é que chegou? Então, uma das sobremesas famosas também do Itamaraty era o banana split, né? E Verdade. quem servia sempre o sorvete era Que Bom. E no passado, né? Logo quando a casa começou, eles mesmos montaram. É uma montagem de uma foto do copo, né? Nesse caso não é o banana split, é do sundae. E eles cederam isso para a gente, inclusive, Marcelo, tempos depois, a própria Que Bom quis comprar da gente esse acervo para fazer parte da história deles lá, em algum momento. Porque todo mundo reconhece. Conta um pouco para nós sobre os cozinheiros e o cardápio, como é que era elaborado, por favor. O cardápio é simples. Ele foi escolhido em função da própria nacionalidade dos donos, né? Porque são portugueses. Então, não atualmente, mas antigamente tinha se Virada Paulista, ou Virada Paulista veio depois, desculpe. Deixa eu até olhar o nome para ver se eu não me esqueço A gente tinha a feijoada, o bacalhau grelhado, o parmegiana e a dobradinha. Dobradinha é um prato típico, né, português. Então, e o cozinheiro que começou essa história era chamado de Tião, e essa pessoa, ele tinha assim, um tempero excelente. Então, ele foi treinado para fazer os pratos portugueses. Ganhou notoriedade, né? Fama, e depois foram adaptando para outros pratos, como Virada Paulista veio depois, né? A própria feijoada veio depois. E detalhe, nós também, nesse tempo todo, 3 cozinheiros fizeram parte desta cozinha. Puxa vida, nesses 60 anos. 2 já morreram e, infelizmente, este último agora, por causa da pandemia, ele teve que se afastar, né? Nós ficamos depois com um auxiliar, mas foi assim, um passando o tempero para o outro. Agora, me diga uma coisa, então vocês evoluíram com todas essas relações com os clientes que adoram o Itamaraty, como eu, e muitos outros, famosos, não famosos. E aí nós nos deparamos com a pandemia. Chega em dezembro de 2019 no mundo a Covid-19. Chega no Brasil no início de 2020, quando vai iniciar o ano, mais um ano da Faculdade de Direito da USP. Exatamente. Que movimenta muito o Itamaraty. E aí, o que acontece nesse momento? E aí, doutor, detalhe, quando nós chegamos nesses 2 últimos anos, a gente verificou que o Itamaraty também deixou de fazer algumas reformas, como é que eu vou te dizer, deixar um pouco o salão mais confortável para os clientes, ou seja, deixou modernizar. de modernizar, mas mantendo a mesma característica, né? Porque ninguém queria que mudasse. Né? A gente ouviu muitos clientes, eles gostavam do ambiente do jeito que era. Mantendo aquele ambiente, o clima. O retrô, né? Aquela coisa. Então, mas nós queríamos dar um pouco mais de conforto, modernizar os banheiros, a cozinha. E nós já tínhamos traçado um plano, porque 2020, no início, a gente imaginava que a situação fosse melhorar, a situação econômica do país. Por quê? Não foi só o Itamaraty que quebrou, doutor. O centro quebrou. O centro de São Paulo quebrou. Essa decadência do centro influiu? Ela já vem. Sim, doutor, ela já vem há cerca de 5, 7, eu diria até 10 anos. Por isso que também os sócios que lá estavam percebendo isso, porque, olha, o senhor me perguntou, trabalhava almoço, se trabalhava no final de semana? Não, mas trabalhava almoço, antigamente tinha até chá da tarde, depois tinha o happy hour e tinha o jantar. Só que com a situação, a decadência do centro, ninguém mais ia à noite, doutor. Ninguém, com medo da criminalidade. E muitos escritórios saíram do centro, foram embora por Houve conta uma migração, exatamente. Os shoppings, né, ganharam espaço, os grandes escritórios de advogados saíram de lá, né, migraram para Paulista, Berrini, né, Faria Lima. Então, o centro foi ficando cada vez menor.
E eles, percebendo isso, não queriam investir muito. Isso aconteceu. Mas nós tínhamos, no início do ano de 2020, uma visão diferente de que a situação parecia que ia melhorar. Foi quando a gente pensou, vamos reformar de dentro para fora, ou seja, vamos fazer a alma do restaurante é a cozinha. Então, vamos começar pela cozinha. Como o edifício é muito antigo, né? Mais de 100 anos tem aquele edifício, então nós tivemos que mudar hidráulica, elétrica, revestimentos, tudo. E começamos no carnaval de 2020. Fechamos, inclusive, de propósito, para fazer essa reforma. E aí, quando reabrimos em março, vem a notícia da pandemia. Realmente. E aí, um detalhe: como é que nós iríamos fazer dali para frente? Porque tinha, o próprio governo, né, deu alguns incentivos e tudo mais, só que nós, a maior parte do nosso grupo de trabalho, eram pessoas com mais de 60 anos. Eu não poderia colocá-los em risco, não é? E se a faculdade também, as aulas presenciais foram suspensas, o fórum fazendo as suas audiências virtuais, à noite sem nenhum movimento. E, infelizmente, eu não sei onde o poder público está errando, que não vê aquelas pessoas sem condições. Infelizmente, devia se olhar para essas pessoas. É uma judiação que a gente viu lá, né? Montaram banheiros químicos praticamente na porta do Itamaraty. Então, doutor Marcelo, como é que nós poderíamos manter funcionários antigos trabalhando só no almoço, com as pessoas trabalhando de casa, e um detalhe: como muitos outros sobreviveram, inclusive o Roma sobreviveu, foi através do delivery. Só que lá eu não tinha como fazer delivery, porque a rua é um calçadão. E outro detalhe, doutor: ninguém quer entregar no centro. Por quê? Porque se ele deixa a moto estacionada na rua, até ele subir ao andar, levaram a moto dele. Os próprios entregadores cancelam todas as viagens do centro. Nossa. Então, uma dificuldade que foi fora do normal. Então, não tinha o que fazer. Fomos aguardando, e foi daí que os próprios funcionários, a gente tinha um contato muito direto, né? Como eu disse, também é uma família. E nós... Contato direto com os clientes, não é isso? Sim, mas os funcionários conosco também, né? Porque a gente conversava sempre sobre as mudanças, sobre os acordos que os sindicatos faziam da nossa categoria. Havia sempre uma troca de informações, sempre muito claro. E foi quando nós dissemos, eu olhei o caixa e eu tinha, naquele momento, doutor, dinheiro para pagar o restante da minha obra e fiz a conta do passivo trabalhista deles, que são antigos, né? O Miranda tem mais de 40 anos de casa. Então, o senhor imagina a conta do fundo de garantia dessas pessoas, né? Então, eu fiz a conta e pensei, o dinheiro que eu tenho hoje dá para eu liquidar 100% os funcionários. É o que eu vou fazer. O aluguel eu vejo num segundo momento. Fornecedores, felizmente, eu estava em dia, e com o fisco e com as obrigações fiscais em dia. Então, o meu maior problema, a minha maior preocupação eram os funcionários. Então, nós sentamos, foi feito tudo que a lei permite, e eles receberam o que eles tinham de direito para poder tocar a sua vida, porque também não tinha como eles retornarem tendo mais de 60 anos, né? E ficamos aguardando que o governo decidisse. Aí prolongaram essa situação da pandemia, né? O fechamento permaneceu mais tempo. E depois, quando o governo liberou, com 40%, 50% da capacidade, como eu sobreviveria se eu não tenho delivery, se eu não tenho à noite, se eu só tenho o almoço com capacidade reduzida? A conta não fecha, doutor. Fechada. Com a faculdade fechada. Com a faculdade fechada. E aí também, para o segundo semestre, veio a notícia de que realmente ela continuaria fechada. Então, não tinha luz no horizonte para a gente continuar. E veio uma luz? Veio uma luz, porque foi o seguinte, com a não abertura, no momento em que foi oportuno, e que o governo disse, vocês podem reabrir, a gente decidiu não reabrir, houve um comentário geral de que o Itamaraty tinha fechado definitivamente.
Por quê? Porque a gente já havia colocado que o nosso problema era mão de obra e aluguel. Mão de obra a gente tinha resolvido, ficou o problema do aluguel. Se nós não tivéssemos um acordo com o proprietário, nós não tínhamos como continuar. E o proprietário é a Santa Casa, não é? A Santa Casa. Então, eu me lembro bem que o doutor Satiro me ligou para perguntar, é verdade? Francisco Satiro, ele foi muito gentil, me ligou e falou, você poderia me explicar o que está acontecendo? Porque há um zum aqui na faculdade, está todo mundo apavorado. É verdade que o Itamaraty vai fechar? Eu falei, doutor, e expliquei para ele a situação. Aí ele falou, bom, então a gente tem uma chance, né? A gente tem uma chance, porque não se sabia ainda o que ia acontecer, né? No segundo semestre. Até aí não se sabia. Aí ele falou, olha, por incrível que pareça, foi uma coisa assim, muito natural. Abrimos um WhatsApp, né? Dos clientes do Itamaraty. Um grupo? 50 lotaram todos. Acho que o doutor Marcelo também pertence, não pertence? Então, e foi muito gratificante, doutor. Essa, eu diria, foi uma das experiências assim melhores que aconteceram na minha vida. Por quê? Porque eu recebi um carinho tão grande, eles foram tão atenciosos comigo. E foi através também desse movimento em que eu consegui um contato com a Santa Casa para poder tratar do assunto, né? Porque até então eu enviei e-mails, mas enfim, estava todo mundo tão perdido, né? Eu não posso culpar ninguém, mas através desse contato, o doutor Erasmo, que faz parte lá da Santa Casa, o doutor Eduardo, foram muito gentis, muito simpáticos, me acolheram, a gente conversou, chegamos a um bom termo e ficamos, então, de reabrir o Itamaraty no momento oportuno, aguardando se esse momento oportuno iria chegar, né? Só que ele não chegou. E em janeiro deste ano, nós tivemos que procurá-los e dizer, olha, infelizmente, dada a atual situação, não temos como continuar. Infelizmente, tivemos que ceder, entregar o imóvel oficialmente. E agora ele está, inclusive, já com placa de aluga-se, né? Puxa, é muito triste, doutor. Quando a gente viu aquela placa, o coração doeu. E eu queria aproveitar que eu já a interrompi para dizer que aquele amigo querido, professor da São Francisco, Francisco Satiro, que lhe procurou perguntando se tinha algum problema e se a gente poderia ajudar, que estimulou a abertura desse grupo por WhatsApp, Salve o Itamaraty, lhe mandou uma pergunta. E nós vamos colocar agora a pergunta do querido amigo Francisco Satiro para você ouvir e responder. Tá bom, com prazer. Olá, Marcelo. Olá, dona Marli. Dona Marli, que conheci no meio da pandemia, numa situação tão difícil, lutando para manter o Itamaraty, mas que se mostrou uma pessoa proativa, uma pessoa organizada, uma pessoa extremamente correta, uma pessoa preocupada com os valores e com tudo que envolve o Itamaraty, e que por tudo isso eu aprendi a admirar muito. Dona Marli, estamos com a senhora, estamos juntos no Itamaraty, todos esperando que o Itamaraty possa voltar a ser o famoso Itamaraty, do jeito que for possível, repaginado eventualmente, num retrofit, eventualmente até melhor do que era nos tempos do fechamento. E para Dona Marli, a única pergunta que eu tenho é, Dona Marli, alguma dúvida de que nós vamos estar a seu lado caso, de fato, e como todos esperamos, volte a abrir o Itamaraty e recolocar, né, no mapa do centro, da proximidade da São Francisco, o local que faz parte da história de todos nós? Um abraço a todos. Doutor, olha o meu coração. Nossa, quanta emoção, quanta emoção. Se eu tenho uma resposta para ele, se tem dúvida, não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida.
Inclusive, eu quero aproveitar a ocasião para agradecer tanto ao professor Satiro, professor Simão, enfim, todos que participaram, porque... Simão, querido amigo. Sim, professor Simão também, enfim, todos foram unânimes e nos dá carinho, apoio. Claro que eu vou continuar contando. E é por vocês que eu tenho uma inspiração de no futuro. A gente não sabe o futuro, né? Porque o nosso ano realmente está passando por mudanças. Nós vamos ter que nos reinventar, isso não há dúvida. Acho que aquele modelo antigo, talvez a gente não consiga mais, mas vamos tentar, dentro do que for possível, quem sabe, voltar para o centro, montar um ambiente que lembre o Itamaraty, que mantenha as comidas que todo mundo sempre gostou e que seja um ponto de encontro de vocês, novamente. E meu muito obrigada por todos vocês, fiquei muito emocionada e eu é que agradeço, não tem palavras. E detalhe, me sinto agora da família São Francisco, viu? Me sinto. Bem, Olha, muito obrigada mesmo. O querido amigo Francisco Satiro acertou no alvo, né? Não existe nenhuma dúvida de que essas pessoas todas que têm essa relação com o Itamaraty estão unidas para ajudar nessa volta, nesse retorno, porque é inegável que o setor está passando por um momento dificílimo. Já foi citado aqui números estrondosos, complicadíssimos, inclusive para o retorno. A última informação que eu tive é de que 40% de todos os restaurantes e bares de São Paulo tinham fechado. Esse número deve ser muito maior do que isso hoje. Muito maior. Então, a luta do Itamaraty é uma luta dos ex-alunos, é uma luta de todos que lá comeram e que tem um carinho muito grande pelo Itamaraty. Por isso, eu gostaria muito de contar a quem nos assiste sobre vários momentos importantes do Itamaraty na vida, não só dos estudantes, mas do centro e de tudo o que envolveu o Itamaraty. Nós não podemos deixar de falar do Pendura, né? O Pendura, nós temos que explicar para o nosso telespectador o que é Pendura. Nós não podemos deixar de falar da peruada, né? do momento da peruada. Eu queria muito lhe ouvir sobre esses dois momentos muito importantes na vida da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e de todas as faculdades de Direito que realizam o Pendura, né? Eu gostaria muito de lhe ouvir sobre isso. Sim, então vamos lá. Eu tenho coisas interessantes para falar sobre o último Pendura. Vou te contar. Você também participou, né, Marcelo, do nosso último Pendura virtual. Mas vamos lá. Bom, o Pendura é sempre comemorado no dia 11 de agosto, né? Que é uma alusão à data em que foram criados os dois primeiros cursos de Direito no Brasil, né? Em 1827, em Olinda, e aí em São Paulo, no Largo São Francisco. E a partir desta data, enquanto estudantes, eles iam ao restaurante, terminavam de comer, e na hora de pagar diziam: tá no Pendura, não vamos pagar. E isso foi crescendo. Antigamente era muito maior, né? Então nós tínhamos histórias grandes. Vou contar uma interessante. No Itamaraty, havia um sócio muito, bem lá no início da sociedade, em que ele, achando que neste dia ele ia promover um movimento muito grande, ele convidou todo mundo do Largo São Francisco. Deu 350 pessoas, comeram todas de graça, e os outros dois sócios quiseram mandar ele embora. Porque ele imaginava, não, vamos fazer uma comemoração. Só que todo mundo que entendeu, vá ao Itamaraty para comemorar o dia, era para ser no Pendura, e realmente não pagaram. Ele pagou a conta. O Pendura é isso. O Pendura ninguém fala nada, os estudantes não falam nada, sentam, pedem a comida, pedem o que querem comer, se divertem. Na hora de pagar a conta, um levanta, o escolhido, um levanta e faz um discurso
do porquê não vai pagar a conta naquele dia, porque aquele dia é o dia do pendura. Dia 11 de agosto, não é? E a peruada? A peruada, essa a gente tem que contar, que muita gente pergunta se é verdade que o Michel Temer entrou com um cavalo no Itamaraty. É verdade. O ex-presidente Michel Temer, estudante da Faculdade de Direito, num dia da peruada, que é uma grande festa da universidade, e que ultrapassa hoje a universidade, a festa é muito maior, fecha o centro de São Paulo. O ex-presidente Michel Temer pegou um cavalo e entrou no Itamaraty. No Itamaraty. Inclusive, essa conversa, acho que ele mesmo nunca esquece, porque quando ele veio ao Roma, ele também é cliente do Roma, e ele encontra o meu marido, eles sempre falam, lembra? Pois é, nunca me esqueço daquele dia. Bons tempos, né? Eles sempre conversam a respeito disso. Mas, enfim, interessante, não é? Olha quanta história teve Itamaraty, quanta história. Quantas pessoas devem se lembrar de momentos tão íntimos, até familiares, né? Que passaram lá. Enfim. Mas, voltando aqui ao dia do pendura, esse grupo que o doutor Satiro liderou, chegou a comentar comigo, já que o Itamaraty não tinha ainda reaberto, né? Olha, nós estávamos pensando, é o primeiro ano que nós estamos trabalhando de casa e nós estamos pensando em fazer, então, um almoço virtual. Vamos convidar todo mundo, você entrega um prato típico do Itamaraty e todo mundo, a gente marca um horário, todo mundo senta e vai comer um prato, conversando de forma online. Eu falei, ótimo, faço isso. Aí começamos a escolher o cardápio. Carne, peixe, frango. Ah, mas tem salada? Não tem? Eu falei, doutor Satiro, vai ficar muito complicado para eu distribuir isso, porque não é no local que eu vou distribuir, né? Vocês estão cada um no local em São Paulo. Olha a área, né, geográfica. Como é que eu vou conseguir distribuir isso? E detalhe, a um não gosta de frango, a outro quer a salada. Eu falei, doutor, se fosse 2 pratos, eu ainda arriscaria. Mas diversificar, colocar muitas opções, eu vou ficar maluca. E tem um detalhe, nenhuma empresa que faz entrega, Marcelo, aceita fazer uma encomenda pré. É só no ato. Você liga e fala, eu quero que entregue em tal lugar assim, assim. Aí já cai no sistema e vai ser entregue. Neste caso, eu teria que fazer uma programação para eu conseguir produzir tudo isso, né? Porque eu até então não sabia quanto eu ia produzir. E muitos itens ia ficar muito complicado. Foi daí que ele mesmo falou, e se a gente simplificasse e fizesse alguma coisa que lembre o Itamaraty, que a senhora conseguisse produzir? Então, o bolinho de bacalhau e a empada, que é tão famosa. E todo mundo sempre pergunta, eu estou com saudade do bolinho e da empada. Falei, ótimo, a gente monta kits, que tal? Ele adorou a ideia, colocou no grupo, as pessoas aceitaram, e aí a gente fez. A gente abriu um Instagram, né, e montamos lá para as pessoas entrarem, fizemos um formulário, as pessoas preenchiam o que elas queriam, em que horário, endereço. Montamos, então, a estratégia e começamos a produzir. Só que com 2 dias antes, doutor, da data final, simplesmente estourou o número de vendas, e nós tivemos que cancelar. Fecha tudo, não dá. Eu já estava com a equipe do Itamaraty fazendo bolinho e empadinha já há 3 dias, dia e noite. Porque, imagina, cada kit tem 6 unidades. Se eu vendi mais de 1.000, né? Eu estava já... Porque eu não imaginava tudo isso, doutor. Tivemos que recusar. Você acha que aí, tudo isso de fechar? Não existe a menor possibilidade. Pois é. Doutor, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Até a minha experiência aqui foi assim, ímpar, porque foi um case de sucesso. Porque foi assim. Ele deu a ideia, a gente colocou em prática, todo mundo falando a respeito. Aí a imprensa também nos convocou para dar entrevista sobre esse dia, que é tão importante, né? Nós passamos em vários meios de comunicação e nós conseguimos entregar. E eles fizeram a live, todo mundo, depois eles postaram, né? Cada um recebendo o seu pacote, o seu kit. Isso foi tão gratificante. Foi, assim, uma loucura. Inclusive, eu quero até agradecer
A única empresa que conseguiu, porque nós estávamos até quase desistindo, para fazer a entrega, que foi a Lala Move. Todas as outras se negaram, não, é difícil, não dá para fazer com antecipação, mas a Lala Move aceitou o desafio e aí nós fizemos. Mas foi fantástico, foi fantástico. E quero lhe dizer mais, todo dia 11, Por favor. quem quiser o bolinho de bacalhau e a empadinha, vai ter, porque nós vamos fazer, é só pedir. Olha o perigo, já está anunciando que o próximo dia 11 de agosto vai ter bolinho de bacalhau, vai ter empada para comemorar o Pendura, sem Exatamente. Pendura, porque nós precisamos ajudar o Itamaraty. E dessa vez, com a experiência que nós já adquirimos, eu vou atender quantos pedidos vierem. Maravilha, maravilha. Já fica o registro. Agora, me diga uma coisa, como empresária desse setor, conhecedora já há muitos anos de como funciona um restaurante, todas as suas dificuldades, qual é essa lição que vem com a pandemia? Como é que os restaurantes pós-pandemia se comportarão? Como é que vê esse momento e como é que acredita que seja o passo seguinte, o próximo momento? Bom, doutor, nós vamos dizer aqui agora, já que é importante dizer, nós fechamos o restaurante de forma física, certo? O local onde ele estava foi fechado. O nome Itamaraty, a gente não deu baixa, ele continua ativo, e nós resolvemos abrir, né, uma dark kitchen, que é uma modalidade nova, né, que já ganhou corpo aqui no Brasil, por causa das entregas. As entregas, elas precisam ser rápidas, por causa do custo, e o produto tem que chegar quente na casa do cliente. Então, o que as grandes empresas estão fazendo? Elas abrem essas cozinhas, então você não precisa abrir filial de nada, você abre essas cozinhas em bairros estratégicos. Quando o cliente faz o pedido, então sai de uma matriz, a comida pré-pronta, e ela é finalizada numa dark kitchen. E aí, ela chega rapidamente ao cliente. Então, muitas empresas já estão aderindo a isso, e nós resolvemos, então, fazer do Itamaraty, nesse momento, para as pessoas que gostam da comida do Itamaraty e que tenham saudade dessa comida, elas podem adquirir, porque nós estamos nessa modalidade, atendendo no delivery. Para isso, é só acessar o nosso Instagram, né, que é Itamaraty_Rest. Lá tem tudo, tem o nosso cardápio, tem como fazer o pedido, e nós vamos entregar. Então, nós aprendemos essa lição e vamos continuar tentando conseguir recursos para quem sabe, num momento oportuno, a gente possa retomar no espaço físico, como eu comentei anteriormente. Agora, é fato que o nosso ramo ele vai sofrer uma mudança, ele já sofreu e vai continuar sofrendo alterações. Nós vamos ter que reinventar todo o setor, porque o delivery ele veio para ficar, doutor. Ele vai continuar, até por conta do custo, né? Porque muitas pessoas que vão ao restaurante, lógico que existem custos agregados, né? Você tem os 10% do garçom, você tem toda a infraestrutura do local. Então, e o delivery, ele acaba sendo um custo menor, as pessoas cada vez estão sem tempo, né? E acabam pedindo. Então, eu entendo que... e tem um outro fator, as pessoas estão saindo do centro, estão indo para a periferia, em lugares maiores, né? Por quê? Porque estão fazendo o seu trabalho em casa. Então, há uma mudança de comportamento da sociedade. Então, eu ainda não sei a receita do bolo, doutora, não sei. Mas a gente está tentando entender essa mudança e tentando acompanhar, tentando modernizar. O próprio Roma, a gente já faz delivery há bastante tempo, que se isso não tivesse acontecendo, o Roma também não teria condições de continuar. E detalhe, o próprio restaurante, eu ainda resolvi não abrir, porque com 40% da capacidade, não há como pagar a conta. Então, eu permaneço no delivery até que essa vacina se torne, né, mais, que imunize mais pessoas e que as pessoas tenham menos medo de ir para a rua, enfim, para eu retomar.
E não sei os outros restaurantes como estão fazendo. Agora, eu tenho essa possibilidade. Agora, tem muitos que não têm, doutor, que mesmo no prejuízo, eles têm que operar, porque fizeram acordos com o governo. Eu não sei se as pessoas sabem, esses acordos, esses benefícios que o governo deu, ele tem contrapartida, ou seja, você dá garantia de emprego para o funcionário, para o tempo que ele ficou recebendo esse benefício. Então, como um setor que não pode, que não fatura, que ele manda fechar, abre e fecha, como é que ele consegue pagar um funcionário que não está trabalhando, doutor? Não dá. Eu não sei o que acontece, mas não estão olhando para o nosso setor. Está muito difícil. Então, eu vejo colegas que querem fechar o restaurante, porque as despesas estão acumulando, ele não tem como pagar, tem empréstimos em banco, e não podem fechar porque existe uma pendência com o governo, né? Ele tem que honrar. Como fica? Então, o futuro é complicado. A gente estima que muitas outras empresas, principalmente de pequeno porte, como a nossa, né? Que nós somos uma empresa familiar, elas não aguentem. É triste, mas a gente vai ter que entender esse novo momento e ir se adaptando. Receita realmente, honestamente, eu ainda não tenho. O home, então, ele não está aberto, ele também está só delivery. Só delivery, não, e nós temos a rotisserie, que nós fabricamos a massa, certo? Verdade. Então, a loja está aberta para quem quiser, não é? Nós abrimos às 9h, fechamos às 22h, todos os dias, exceto domingo, que a gente fecha às 18h. Mas as pessoas podem vir, pedir um prato que ela comia no restaurante, levar para casa, ou comprar as massas secas, pré-cozidas, molhos, antepastos, tem tudo à disposição. E além do delivery. Ela pode pedir, que nós vamos entregar. E o Itamaraty, idem, os pratos mais importantes. É evidente que tem pratos, doutor, que a gente ainda não colocou à disposição do Itamaraty, porque tem uma peculiaridade que é como viaja o prato, né? Você tem que pensar nisso. Por exemplo, um virada paulista, que muita gente pede, eu não posso fazer. Por quê? Porque a carne, ao chegar no cliente, ela vai chegar dura. Então, tem tudo isso, sabe? Então, você tem que saber o que vai viajar bem, que chega inteiro e que vai continuar com uma textura ainda boa, né? Para apresentável. Enfim. Então, é isso. O futuro temos que ir acompanhando e observando. Mas que haverá uma mudança e já está havendo de comportamento, não há dúvida. Muito bem. E a gente sempre, neste momento, pede para a nossa entrevistada, o nosso entrevistado, que faça uma revelação, que nos conte um fato, algo que nunca foi publicizado, nunca se tornou público. Qual seria a sua revelação para nós? Digamos, uma fofoquinha? É uma grande revelação. Vamos lá. As fofocas são as melhores revelações. Sim, é o melhor da conversa, não é, doutor? Temos sim. Eu tenho uma que meu marido normalmente já falou várias vezes e que eu não posso deixar de contar esta. Num determinado momento, o prédio em que localizava-se o restaurante, acima, quem utilizava os andares superiores era a Secretaria da Fazenda. E, num determinado momento, eles propuseram para a Santa Casa trocar o imóvel do Estado num outro local, pelo imóvel ali que eles estavam ocupando. Para a Santa Casa seria interessante, seria para eles também, porque eles queriam fazer um estacionamento dos gerentes, enfim, para quem administrava aquela área lá, enfim, cargos cargos elevados. E o Itamaraty recebeu, então, a ordem de despejo por conta disso. E meu marido e os sócios, preocupados, começaram a procurar outro local. E num desses almoços famosos lá, que tinha muita gente, o meu marido comentou, por acaso, com alguns participantes da faculdade, né, da São Francisco. Olha, estou comunicando que em breve o Itamaraty sairá desse local porque pediram o imóvel para estacionamento. E um desses participantes conhecia Laudo Natel, que na época era o governador, e deve ter conversado com ele, lógico, né? Passou a informação que imediatamente
entrou em contato com quem de direito e disse: não permito, esqueçam essa ideia, porque no local do Itamaraty é o Itamaraty que vai continuar, porque ele é um ícone da cidade de São Paulo e é uma extensão da São Francisco. Arrumem outro lugar para fazer estacionamento. E assim foi. Isso é maravilhoso, não é? Olha a importância desse nome. Sensacional. E eu queria dizer que ele ultrapassou esse período do Laudo Natel, que foi governador do estado de São Paulo há muitos anos atrás. Sim. O Itamaraty já era o grande Itamaraty. Você imagina essa outra construção até nós chegarmos neste momento. E eu não posso deixar de dizer que o Itamaraty deve muito à senhora, dona Marli, porque essa bravura e essa coragem de acreditar que o Itamaraty é tudo que é, com essa grandeza. Ele é, como muitos dizem sobre alguns produtos, é um case de sucesso. Ele está no coração de muita gente e é por isso que ele também sobrevive. Mas ele não sobreviveria se não tivesse uma pessoa como a senhora à frente do Itamaraty hoje, com essa coragem, com essa bravura, com essa persistência, com essa intenção, né, de, primeiro, reconhecer o que é o Itamaraty. Sim. E, segundo, enfrentar todas essas dificuldades que nós conversamos aqui para manter o Itamaraty vivo, né? O Itamaraty vive, está presente e ele voltará logo após essa pandemia muito mais forte do que ele foi. Imagina, se o Itamaraty é imenso, é enorme, é grande, é fortíssimo, imagina ser mais forte que tudo isso. Parabéns por tudo que a senhora faz pelo Itamaraty e, consequentemente, por todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente. Doutora, eu só queria dar uma última palavra. Posso? É um prazer. Pode falar o que quiser, vai ser uma alegria ouvi-la. É mais um agradecimento e comentar. O doutor Simão, quando soube que realmente nós, agora em janeiro, havíamos entregue o prédio, ele virou para mim e disse assim: que pena, dona Marli, quer dizer que foi tudo em vão o nosso esforço? Eu disse: não, doutor, e é isso que eu quero dizer para vocês, não foi em vão. Primeiro, porque eu adquiri essa experiência em que eu vou poder continuar servindo vocês e, quem sabe, no futuro abrirmos novamente, que eu vou lutar por isso, mas, sobretudo, a campanha foi um êxito e o dinheiro que nós arrecadamos, doutor, conseguiu pagar o resto das minhas despesas, porque mesmo a empresa fechada, ela tem custos e para entregar o imóvel você tem que pintar, você tem que... Foram 7 caminhões de mudança, doutor, para tirar tudo que estava lá dentro. 7 caminhões, isso tudo custa. E esse dinheiro entrou em muito boa hora, porque senão nós íamos ter que tirar, ou pegar um empréstimo, ou tirar das nossas economias particulares. Então, não foi em vão. Eu agradeço imensamente, reconheço a importância que teve. E agora, com esse trabalho, com essa sua divulgação, as pessoas vão entender, né? Porque muito se fala, mas não se sabe a verdade. E aqui eu coloquei de forma bem transparente tudo que nós passamos e todos agora saberão. É isso. E olha, então, doutor Simão, todos, muito obrigado, não foi em vão. Não tenho dúvida nenhuma. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite para vir ao programa Horário Nobre, contar um pouco da sua história e contar, desde o início de quando a senhora sabe da história, do nosso querido e inesquecível Itamaraty. Eu que agradeço, doutor. Foi para mim muito prazer e muito obrigada mesmo. Foi uma delícia conversar. Eu estava tão preocupada. E olha, faria mais horas conversando. Mas nós falamos, relaxe, fique tranquila, finja que está numa mesa do Itamaraty, comendo uma empadinha, um bolinho de bacalhau e conversando um pouco sobre a história do Itamaraty.
Mas o entrevistador tem todo o conhecimento de deixar, né, o entrevistado tranquilo. Então, foi muito bom, muito obrigada. É porque o entrevistador sabe o que é sentar naquela mesa do Itamaraty, comer a empadinha e o bolinho de bacalhau. Deixa todo mundo à vontade, na informalidade, no bom papo. Eu já levei meu filho ao Itamaraty, eu já almocei e jantei com meu filho no Itamaraty. Antes da pandemia, meu filho é aluno da São Francisco. Nossa. Então, assim, as próximas gerações estão vindo. E com essa modernização, a gente seguirá ainda por muito tempo. Como uma grande família, né? Exatamente. A grande família Itamaraty. Muito obrigado pela honra da gente registrar a história do Itamaraty. Mande um grande abraço ao seu marido e o nosso agradecimento por ele também, que é extensivo, ter mantido esse tempo todo essa coragem em manter o Itamaraty vivo e aberto, e a gente continua no delivery. Com certeza darei. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Obrigado, mano. Muito obrigado. Desanima, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Chorei, não procurei me esconder, todos viram, fingiram. Dias Toffoli, eu conheci ele no primeiro ano de faculdade, né? Ele vinha todos os dias com os amigos dele, aí depois passou a ser ministro, né? Aí um dia ele chegou aqui com a turma dele, com a galera, estava o doutor Mágico, essa turma toda. Aí ele olhou para mim e falou assim: Miranda, eu quero o seu autógrafo. Eu falei: doutor, seria eu pedir autógrafo para o senhor pedindo para mim? Isso é maravilhoso, é um orgulho muito grande atender vocês aqui dentro, sendo ministro, e tive essa honra de você me pedir meu autógrafo. Fiquei muito feliz com essas aí. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.